Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre a revista da CPED, Lições Bíblicas, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. E chegamos na lição de número 12, a penúltima lição deste trimestre, da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. Tópico 1, a circuncisão no Antigo Testamento. Tópico 2, a circuncisão e o cristianismo. E tópico 3, alimentos sacrificados aos ídolos. Eu confesso a você que eu estava muito ansioso para essa lição, porque hoje nós vamos responder a uma pergunta que sempre recebo. Pastor, posso comer acarajé? Vamos responder isso na lição de hoje. Não sai daí! E eu quero agradecer a você que caminhou comigo durante todo este trimestre, que chamou outras pessoas para se inscrever em nosso canal, que curtiu as nossas lições, deixou o comentário. Que Deus te abençoe. Estamos já na penúltima lição de mais um trimestre e continuaremos firmes e fortes em nome de Jesus, proclamando a palavra de Deus de uma maneira simples, para simplificar, ajudar a tua vida, ajudar o teu entendimento das Sagradas Escrituras. E é muito bom saber que você está aí. Deixa um comentário abençoado, manda esse link para alguém. Vamos aumentar o número nesta comunidade dos amantes da palavra do Senhor. Vamos estudar? O texto do dia de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 1, que diz assim: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. A síntese da lição de hoje é: o que salva o ser humano não são os rituais religiosos, mas a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. O texto bíblico da lição de hoje está em 1 Coríntios, capítulo de número 7, dos versículos 18 até o 19. Versículo 18, é alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Versículo 19, a circuncisão é nada, a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículos do 2 até o 5, diz assim: E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Palavra abençoada. Hoje vamos tratar sobre dois assuntos importantes: circuncisão e comida apresentada a ídolos. Vamos pedir que o Senhor ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade que temos de aprender um pouco mais da Tua palavra. Abençoe esse irmão e essa irmã que estão conosco aqui. Abra o nosso entendimento. Visita casas, visita trabalhos agora e abençoa em nome de Jesus. Amém. E não esqueça que para abençoar a tua vida, nós disponibilizamos gratuitamente os slides que nós projetamos aqui, tanto em PowerPoint quanto em PDF, para que você possa usar da melhor maneira que te aprouver, para abençoar a tua vida e abençoar a vida de outras pessoas também. Porque bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa um outro alguém. E nós estamos sendo abençoados aqui com esse slide. Quem confecciona eles para nós é a querida irmã Carolina Esperança, cujo contato está aqui na descrição do vídeo. Quero te pedir, segue a irmã lá, dá uma força, abençoa ela, porque ela também tem sido bênção para a nossa vida. Hoje vamos falar de um tema importante nessa penúltima aula do trimestre. Vamos falar a respeito sobre circuncisão e vamos também falar sobre comidas oferecidas para ídolos. Precisamos entender o contexto ali da cidade de Corinto e da igreja de Corinto.
Já falamos muitas vezes isso aqui, mas não custa nada repetir. A igreja de Corinto era formada basicamente por judeus convertidos ao cristianismo, pessoas que estavam ali no culto da deusa Afrodite, no templo de Afrodite, no paganismo e se converteram, e demais pessoas ali de influência helênica, ali na cultura grega. Na maior parte, aquela igreja era composta por pessoas gentílicas, por gentios. Lembrando o conceito do que é um gentio na Bíblia. É todo aquele que não era judeu. No entanto, a questão da convivência entre judeus e não judeus estava criando problema, estava virando uma verdadeira celeuma por questões que precisavam ser ajustadas. E nessa lição, Paulo vai tratar exatamente sobre questões de circuncisão e de alimentação. Vamos falar então qual a recomendação que Paulo deu aos irmãos de Corinto, que serve para nós também. Afinal, nós somos gentios, nós não somos judeus na grande maioria. Então vamos mergulhar? Tópico de número 1, a circuncisão no Antigo Testamento. Subtópico de número 1, a circuncisão teve a sua origem em Abraão. Vamos voltar ao Gênesis? Gênesis capítulo de número 1, criação. Gênesis capítulo de número 2, detalhamento da criação. Gênesis capítulo de número 3, nós temos o acontecimento que mudou a história, o acontecimento do pecado. O homem pecou. Adão e Eva pecaram e por conta do pecado foram expulsos do jardim do Éden. Perderam ali a sua comunhão na presença de Deus ali no jardim do Éden. No entanto, antes da expulsão do homem e da mulher do jardim do Éden, Deus proferiu a palavra da promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é o que nós chamamos de proto-evangelho. Deus olha para a mulher e diz que a semente da mulher pisaria a serpente e que a serpente morderia o calcanhar da semente da mulher. A semente da mulher aponta para Jesus e essa mordida da serpente no calcanhar da semente da mulher representava o sofrimento e a crucificação de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos o Deus proferindo a sua palavra da promessa, uma palavra que será mantida por toda a história do Antigo e Novo Testamento. Afinal, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é sobre Jesus. O homem continua a sua história. Nós percebemos novamente a justiça de Deus chegando na época do dilúvio, mas Deus preserva a sua promessa por meio da família de Noé. Passa-se o tempo, mais uma vez Deus exerce o seu juízo, agora na época da Torre de Babel e na confusão das línguas. Mas é logo após esse episódio, em Gênesis capítulo de número 12, que Deus então chama um homem, ainda Abrão, e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou abençoar você. Farei de você uma grande nação e por meio de você serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa diferenciada, é uma promessa marcante, é uma promessa que já falava desde sempre que o plano de Deus não era só para o povo judeu. Nunca o plano de Deus foi exclusivo, sempre o plano de Deus foi universal. Sempre o entendimento de Deus era que todas as famílias da terra fossem abençoadas, porque seria da descendência de Abraão que nasceria Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Deus faz um pacto com Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão e elege um sinal dessa aliança com Abraão. Toda criança do sexo masculino, todo menino, no 8º dia deveria ser circuncidado. E o que é a circuncisão? É o corte do prepúcio do órgão genital masculino. No 8º dia haveria de haver esse corte e seria o símbolo da aliança entre Deus e Abraão. Todos os seus descendentes do sexo masculino deveriam fazer a circuncisão. O ritual da circuncisão deveria ser realizado no 8º dia da vida e simbolizava a inserção do indivíduo no povo eleito do Senhor, segundo a promessa de Abraão.
A desobediência a essa ordenança divina resultaria na expulsão da comunidade, e isso poderia significar vagar pelo deserto, ser transformado em escravo e até morrer. Portanto, a circuncisão foi um símbolo dado por Deus para o pacto que ele fez com Abraão. Nós estamos debaixo desta mesma promessa. No entanto, precisamos lembrar uma coisa: o cristianismo nasce dentro do judaísmo. No entanto, o cristianismo não é uma continuidade do judaísmo. O cristianismo é uma ruptura do judaísmo, porque o judeu até hoje não recebeu Jesus como Messias prometido, não acredita no Novo Testamento. A Bíblia que nós usamos no Antigo Testamento é a mesma Bíblia que os judeus utilizam. No entanto, o Novo Testamento não é reconhecido pelos judeus, apenas pelos cristãos. Então, até hoje, é algo que é guardado pelos judeus, a questão da circuncisão, por questão de pacto, mas também por uma questão de saúde. Afinal, naquela época, na época em que o povo hebreu, o povo descendente de Abraão, iria ainda conquistar a terra que Deus haveria de dar para eles, eles estavam em meio a uma caminhada no deserto, em meio a muitas situações em que havia falta de higiene, e a questão da circuncisão preservava tanto a saúde do homem quanto a saúde da mulher. Até hoje, se você colocar no Google aí os benefícios para a saúde da circuncisão, você vai achar inúmeros artigos científicos que falam realmente que a circuncisão ajuda na preservação da saúde, evita, por exemplo, a proliferação do câncer de colo de útero nas mulheres decorrente de uma contaminação do ato sexual com o homem. Então nós percebemos que há uma questão importante. Deus estava tratando de aliança, mas Deus também estava preservando a saúde do seu povo. Deus é perfeito, querido. Deus age dessa maneira. Ele cuida de nós, mesmo que naquele momento nós não entendamos. Ele sempre está cuidando de cada um. Subtópico de número 2, a circuncisão passou a ser um ritual obrigatório na lei de Moisés. É com Moisés, na instituição das leis após a saída ali do Egito, no livro de Êxodo e principalmente no livro de Levítico, que nós vemos uma instituição da lei, a relembrança desse pacto. Nós percebemos que no momento da conquista da terra prometida, por exemplo, aqueles que estavam na transição do deserto para a terra prometida, que nasceram no deserto, eles não tinham sido circuncidados. E para tomar posse da terra prometida, Deus exigiu que eles fossem circuncidados. Outro episódio marcante é quando o próprio Moisés levanta a ira de Deus por não ter circuncidado os seus filhos. Você lembra dessa história? Deus veio para matar Moisés porque Moisés não havia circuncidado os seus filhos. Então, para os judeus era uma lei, era algo que os judeus realmente respeitavam e que, aliás, respeitam até hoje. Então, perceba que havia uma linha de tensão. Quando o cristianismo rompe com o judaísmo e estabelece novos costumes, uma nova religiosidade, uma nova forma de culto, quando aquelas pessoas se convertiam ao cristianismo e que não eram de origem dos judeus, eram gentios, eram aqueles de confissão religiosa pagã, os judeus que eram convertidos queriam obrigar os irmãos convertidos que não eram judeus, que eram gentios, falando assim: olha, vocês também devem se circuncidar. A palavra importante aqui é o dever. Uma coisa é o poder me circuncidar, outra coisa é o dever me circuncidar. Você pode perguntar para mim hoje, pastor, o meu filho pode se circuncidar caso eu queira adotar isso? É uma questão de opção, é uma questão dos pais, aí é uma questão de decisão particular. A questão é dizer que é um pré-requisito para ser cristão a circuncisão. E Paulo deixa claro no Novo Testamento que o mais importante era a circuncisão no coração. Não adianta nada defender regras, defender uma religiosidade e na prática estar longe de Deus. Aliás, os autores e profetas do Antigo Testamento
a exemplo de Jeremias, já falavam dessa circuncisão do coração, em que a lei não estará apenas na boca ou na escrita, mas estará escrita no próprio coração. O que quer dizer isso? É que de fato nós nos sentiremos impulsionados a estar perto de Deus, a querer relacionamento com Deus. Nós vivemos em uma época em que Deus não espera de nós meros gestos, meros atos de religiosidade. Deus espera que nós tenhamos uma fé racional. Eu tenho que saber responder por que vou à igreja, por que abro mão do pecado, por que faço as coisas que faço. Deus quer de nós uma fé racional e não um mero exercício de religiosidade. Os judeus queriam forçar ali os gentios que se convertiam ao cristianismo como um mero ato de religiosidade. E Paulo ensinou que não era isso que Deus esperava. Subtópico número 3, a lei e a circuncisão não libertaram o povo judeu da escravidão do pecado. Muitas vezes os judeus batiam no peito e diziam: nós somos o povo escolhido, nós somos o povo da marca da aliança, nós somos circuncidados, portanto somos superiores aos gentios, somos mais puros que os gentios. Mas o ensino de Paulo deixa claro, o ensino do Novo Testamento deixa claro que sempre foi graça. E aliás, quero corrigir algo aqui que muitas vezes nós ouvimos em igrejas que dizem: ah, o Antigo Testamento era lei, agora o Novo é graça. Eu quero te dizer que sempre foi graça, querido. O Novo Testamento afirma claramente que Abraão creu e isso foi imputado como justiça para ele. Ou seja, o Antigo Testamento, como é que eu era salvo? Era por meio da fé, na expectativa do Messias, na promessa, na crença de que aquele Deus que eu servia era aquele que manteria sua promessa até o fim. No Novo Testamento é a fé no Cristo revelado, no Messias revelado, ou seja, a fé em Jesus Cristo. Ou seja, a justificação do homem é pela fé em Deus e sempre foi assim. Tópico de número 2, a circuncisão e o cristianismo. Subtópico 1, o Concílio de Jerusalém deliberou a respeito da questão da circuncisão. O cristianismo nasce com a pessoa de Jesus Cristo. O ministério de Jesus ficou restrito à Palestina, principalmente no sul, Judéia, no norte, Galileia. E ali, entre a Judéia e a Galileia, nós temos o território da Samaria. Inicialmente, o foco do cristianismo foi no povo judeu. Foi a ideia de converter os judeus para a nova mensagem, a mensagem de Cristo. Afinal, foi o Messias prometido que veio para o povo judeu. O povo judeu não recebeu a mensagem do Messias. Alguns poucos judeus acataram, ouviram a voz, se renderam a Jesus e criaram então o movimento intitulado na época o Movimento do Caminho. Era uma seita chamada Seita do Caminho, vista pelo judaísmo. Por isso que o judaísmo perseguiu tanto o cristianismo. Para o judaísmo, o cristianismo era uma seita. No entanto, foi uma religião que muito cresceu. Hoje nós estamos aqui falando de Cristo e faz parte das 3 principais religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Um dia ainda vamos conversar aqui sobre islamismo, o que nós temos de comum e o que nós temos de diferente. O fato é que com Paulo, o apóstolo dos gentios, em suas viagens missionárias, o evangelho de Jesus chegou também para os gentios. Começou a haver conversão em massa de gentios e os judeus ficaram com aquela insistência: todo cristão precisa se converter. E aí o gente falava: mas eu não sou judeu. Não interessa, você precisa se converter. Esse problema foi tão grande que Paulo precisou retornar para Jerusalém e buscar auxílio, buscar conselho naquilo que foi considerado um marco do cristianismo da igreja primitiva. Atos capítulo de número 13, nós vemos Paulo iniciando seu trabalho missionário ali na igreja de Antioquia, na companhia de Barnabé. Atos capítulo de número 15, nós temos o Concílio de Jerusalém. Paulo vai a Jerusalém, apresenta a questão dos gentios e ali a liderança de Jerusalém se reúne e toma uma decisão. Afinal,
o que os gentios, aqueles que não eram judeus, deveriam preservar para haver uma harmonia ali entre os judeus. Eles precisariam ser circuncidados. A questão principal era essa: era obrigatória a circuncisão para os gentios? O Concílio de Jerusalém foi capitaneado por Tiago, irmão de Jesus, e por Pedro. É importante ressaltar que a epístola de Tiago, que nós temos em nossa Bíblia, não é do apóstolo Tiago, que andou com Jesus, e sim do irmão de Jesus, que se tornou uma grande liderança na igreja de Jerusalém. E foi ele, juntamente com Pedro, que capitanearam o concílio de Jerusalém. O concílio teve como principal atribuição definir o que deveria ser observado pelos cristãos gentílicos e quais seriam as práticas exclusivas dos judeus. A decisão foi a de que a circuncisão seria observada somente pelos judeus. Todavia, infelizmente, o concílio não extinguiu os conflitos entre os judeus convertidos e os cristãos gentílicos. Ou seja, a decisão foi a seguinte: gentil não precisa se circuncidar. Pode se circuncidar? Pode, mas não é um pré-requisito para ser um cristão. No entanto, os judeus convertidos ao cristianismo continuaram com a insistência não apenas da circuncisão, mas de toda a velha prática de religiosidade judaica. Nós vemos até o dia de hoje. Quantas vezes, como pastor, sou questionado: pastor, por que não se deve celebrar a Páscoa da maneira que os judeus celebravam? As festas das maneiras que os judeus celebravam. Tanta coisa que a igreja faz que os judeus não faziam, e hoje nós deveríamos celebrar as festas que os judeus celebravam. Queridos, quero te dizer uma coisa: nós podemos fazer. A questão é, não devemos, não é uma obrigatoriedade. Nós podemos fazer a celebração das festas, rituais, ali para demonstrar, para educar o nosso povo, para dizer como funcionavam as coisas. No entanto, tudo apontava para Jesus. Tudo era Jesus. Todas as festas, todos os símbolos, a revelação máxima de tudo é Jesus Cristo. Então, hoje, quando nós, por exemplo, celebramos a Páscoa, não é da forma como os judeus celebravam, celebrando o Êxodo. A nossa celebração é celebrando a ressurreição de Jesus. As pessoas celebram o Natal porque é o nascimento de Jesus. É a data importante. O mundo, os astros, o céu, os anjos celebraram Jesus. Então nós também celebramos o nascimento de Jesus e a ressurreição de Jesus. São as duas principais festas do cristianismo. O autor de Hebreus chama a atenção disso. Nós não precisamos voltar para as práticas judaizantes. Não, querido, nada disso. Nós estamos em um novo patamar de revelação e devemos permanecer onde o Senhor Jesus nos deixou. Subtópico número 2. Na igreja em Corinto não se deveria fazer distinção entre circuncisos e incircuncisos. Devido à insistência desse debate, olha a declaração que Paulo dá: quem está circuncidado, continue circuncidado. Quem não está circuncidado, continue incircunciso. Ele está deixando claro: circuncisão não tem nada a ver com salvação. Salvação é por meio da fé, a justificação é pela fé. Não adianta o judeu querer impor religiosidade ao gentio, que não é para ele. Perceba, há coisas que são específicas para um povo, há coisas que são específicas para algumas pessoas. Eu sempre costumo lembrar disso e falar que nós não devemos comparar o nosso chamado, aquilo que Deus exige de nós, para com outras pessoas. Essa comparação é injusta. De cada um Deus exige algo, de cada um Deus quer um tipo de compromisso diferente. Por exemplo, eu fui chamado para ser um pastor. Outro irmão vai ser chamado para ser um missionário. Outra pessoa vai ser chamado para ser um professor. Outra pessoa vai ser chamado para ser um intercessor. Eu não tenho que dizer que todo cristão deve ser um pastor. Como também o missionário não pode dizer que só é cristão quem faz missões. Como também alguém que é intercessor. Não, só é cristão que preste aquele que é o intercessor. Querido,
De uma certa forma, nós vamos fazer todas essas coisas, mas nós teremos um chamado específico, algo que será só entre nós e Deus, e é isso que nós precisamos achar. Mas antes de achar o que fazer, nós precisamos achar quem nós devemos ser em Deus. Subtópico número 3, a verdadeira circuncisão é a do coração. Paulo afirma que a verdadeira circuncisão é a que deve ocorrer no interior do ser humano, em seu coração, que só pode ser realizada no Senhor. Isso deve servir para todos os atos religiosos. Por que eu vou ao culto? Porque eu tenho que ir ou porque eu entendo que ali é o melhor lugar para eu estar, porque eu preciso adorar em comunidade, porque eu me sinto bem ali adorando ao Senhor? Por que eu devo jejuar? Por que eu devo ler a Bíblia? A circuncisão, assim como para os judeus era uma prática religiosa, muitas vezes a leitura da Bíblia, as disciplinas espirituais podem se tornar verdadeiros rituais religiosos para nós. E não é isso que Deus quer de nós. Em João, o próprio Jesus fala que Deus busca verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é ritual. É coração, é entrega, é comprometimento, é amor. Ame a palavra do Senhor, ame o seu Deus, demonstre compromisso com Ele por prazer e não por obrigação. Faça assim e Deus vai mudar a tua história. Tópico de número 3, alimentos sacrificados aos ídolos. Subtópico 1, os açougues em Corinto nos dias de Paulo. Agora chegou no tema que você estava esperando. Como eu recebo essa pergunta? Pastor, posso comer acarajé? Pastor, é aquela farofa lá que está das religiões africanas na esquina. Eu vi o mendigo comendo aquilo, ele vai ser possuído por Satanás. Pastor, o que acontece se o meu filho pegar aquela bala de Cosme e Damião? Pastor, aquelas comidas que são oferecidas nos arraiais ali das igrejas católicas, é tudo oferecido a santo. Pastor, pode ou não pode? Querido, eu sempre falo, quer saber sobre alimentação, apresentação a ídolos e tudo mais? 1 Coríntios, do capítulo 8 até o capítulo 10, Paulo dá uma aula disso e não deixa dúvidas acerca do que a Bíblia ensina para cada um de nós. Qual era o contexto ali da cidade de Corinto? Havia as feiras, os açougues, e de açougue eu entendo que meu pai era açougueiro. Qual era o grande problema? Qual era a grande celeuma? É que a carne que era vendida nas feiras, nos açougues ali da cidade de Corinto, até um dia anterior estava sendo oferecida em sacrifício nos templos pagãos. No entanto, o que sobrava ali daqueles rituais estavam disponíveis para venda no dia seguinte ali nos açougues, nas feiras da cidade de Corinto. Aí as pessoas começaram a perguntar, e aí nós vamos comprar essa carne, vamos comer essa carne, mesmo sabendo que elas estavam fazendo parte de um ritual a um deus pagão, a uma divindade pagã? Além disso, não era apenas no açougue. Os templos ali, por exemplo, como no templo de Afrodite, que nós falamos que a cidade de Corinto era conhecida por um templo gigante, a deusa Afrodite, faziam ali nos seus pátios verdadeiros festivais de carne, carne oferecida. E nós falamos também que a cidade de Corinto era uma cidade de muita desigualdade social. Então perceba quantos irmãozinhos coitados ali da igreja de Corinto eram pessoas de condição financeira muito baixa, não tinham condições de comprar uma carne, e a única oportunidade que tinham para comer uma carne eram nos pátios onde eram oferecidas aquelas carnes em sacrifício e depois servidas à população em geral. Então sempre ficava a questão: pode comer? Não pode comer? Pode comprar a carne no açougue? Não pode comprar a carne no açougue. Paulo resolve essa questão. Paulo deixa claro na revelação progressiva de Deus que uma coisa era para o povo judeu, outra coisa era para o povo cristão. E era esse entendimento que estava faltando na época de Corinto e que muitas vezes falta no meio da nossa igreja. Meu Deus, quantas pessoas hoje ainda têm essa questão de medo de comer as coisas, de medo de comprar as coisas.
Queridos, eu faço parte da minha infância, eu respeito muito aqueles que me ensinaram a palavra de Deus, mas em sua maioria eram pessoas de pouca cultura, pouco ensino. Chegou a irmãos, muitas vezes, orar, pedindo para que fosse repreendida o espírito maligno na comida. Uma Coca-Cola, repreende o demônio dessa Coca-Cola. Queridos, isso realmente é ignorância, isso é falta de conhecimento bíblico. Primeiro que espírito maligno não possui coisas. Espíritos malignos possuem pessoas. Opressão maligna por meio de pessoas. Não está ali, você vai comer um alimento e ficar possuída por causa que comeu aquele alimento. A questão é outra e Paulo vai tratar a respeito disso. Subtópico número 2, comprar carne sacrificada aos ídolos. Com a chegada do evangelho na cidade de Corinto, as práticas idólatras, como a compra de carne que foi sacrificada aos ídolos e que era vendida nos açougues, começou a gerar conflito entre os crentes. Alguns membros continuaram comprando desses açougues e comendo essas carnes sem preocupação, enquanto outros, influenciados pela crença judaica, que tinha certa influência nas comunidades cristãs, deixaram de comprar desses açougues por serem carnes sacrificadas aos ídolos. Essa questão era uma questão tão importante que foi tratada também lá no Concílio de Jerusalém, de Atos de capítulo de número 15. Vamos ver o que fala a palavra do Senhor, Atos 15, 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Versículo 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Quando nós falamos de revelação progressiva de Deus, é que o Senhor vai revelando os seus ensinos ao longo do tempo e ao longo da sua palavra. A Bíblia, ela não contradiz a própria Bíblia. Em Atos capítulo de número 15, a recomendação é se abster da comida oferecida aos ídolos. Mas é naquele contexto, é para ter a comunhão sadia entre judeus e cristãos gentios. Paulo vai tratar claramente desse tema e vai dar o seu veredito, o seu parecer sobre isso. Subtópico número 3, orientações e conselhos a respeito de alimentos sacrificados aos ídolos. Paulo então começa já dizendo o seguinte: o que são os deuses? O que são os ídolos? Nada são. Primeiro, que não são deuses. Depois, nada podem fazer. Vocês servem ao Deus Todo-Poderoso. Se você tem uma consciência tranquila, e ele trata da questão da maturidade. Se você é mais maduro, mais forte, e entende que aquilo não vai fazer mal, pode comprar a carne, pode comer desse alimento que não terá problema algum. Segunda recomendação, mas se você é débil na fé, ainda tiver uma fé fraca, não coma. É melhor que você não coma, porque você já está sendo condenado pela tua própria consciência. No entanto, traz também uma terceira consideração. Se eu for comer algo que vai escandalizar o meu irmão, eu nunca mais comerei daquilo. Isso é importante. Então Paulo deixa claro que não há problema nenhum para o cristão comer uma comida que foi oferecida a ídolo, que foi oferecida a outros deuses. Primeiro, porque não representa nada. Segundo, aquilo que eu agradeço a Deus está santificado. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo de número 10. E perceba, obrigação nossa, quando nós vamos comer algo, é agradecer ao Senhor por aquele alimento. Eu agradeço, ele está santificado, então não há problema algum. Então, meu irmão, tem medo de comer aquele acarajé? Coma à vontade, agradeça ao Senhor, coma, não há problema. Ah, pastor, aquele milho lá do Arraial da Igreja Católica, o que eu faço? Dê graças e coma, meu irmão, em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. No entanto, segue a mesma recomendação que Paulo deu. Eu não me sinto bem. Chegar ali numa banca de acarajé, lembrar que aquilo foi oferecido, eu estou me sentindo acusado.
Então, meu irmão, não coma, não faça isso. E da mesma maneira, a mesma recomendação de Paulo. Se você sabe que o teu irmão tem problema com aquilo, não faça na frente dele. Questão de testemunho, questão de respeito, questão de empatia. Nós precisamos caminhar juntos e não um prejudicar a caminhada do outro. 1 Coríntios capítulo 8, no versículo de número 8, diz assim: não é a comida que nos recomendará Deus, pois nada perderemos, se não comermos, e nada ganharemos, se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Versículo 12, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Versículo 13, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então aqui Paulo deixa claro, a comida não me favorece diante de Deus e nem me desfavorece diante de Deus. Eu posso comer, agradeço a Deus e como. No entanto, se eu percebo que meu irmão está se escandalizando com aquilo, ou se eu estou incentivando alguém que acredita que aquilo é verdade, eu não devo fazer. Por exemplo, alguém que pratica algum tipo de religião de origem africana, ofereceu aquilo e ele realmente acredita que está oferecendo ao Deus e diz, olha, como essa comida oferecida ao meu Deus, ao qual eu sirvo, aí você deve evitar, porque senão você estaria alimentando a fé daquela pessoa em uma coisa que é falsa, que não é real. Paulo disse que o principal é que eu seja bênção, que eu não venha prejudicar a fé de uma terceira pessoa. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai dar outro parecer. Versículo 25, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Versículo 29, consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo de ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Versículo 31, porque quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo então está dizendo, pode comer, mas por causa da consciência do outro, quer aquele que acredita que você está ajudando no culto, ou quer aquele que está se escandalizando porque acha que você está cultuando, não deve fazer. Mas entenda que tudo aquilo que eu agradeço ao Senhor, que eu dou graças a Deus, está santificado e nada vai me condenar diante de Deus. Ficou claro então? Não há mais problema com relação a isso. Se ainda ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que nós vamos ter o maior prazer em responder para você, tá bom? Vamos concluir com 3 coisas para você guardar no teu coração. Nessa lição, vimos que havia vários conflitos entre os judeus convertidos a Jesus Cristo e os crentes gentios em Corinto. Quanto à circuncisão, Paulo é bem claro em suas orientações. Cada um fique como está, pois a circuncisão não passa de um ritual externo com significado para os judeus. Quanto à carne sacrificada a ídolos, ele esclarece que os ídolos nada são e que só existe um Deus, mas para evitar conflitos entre os irmãos, não se comesse a carne sacrificada vendida nos mercados. Coisa boa, hein? Quanta coisa boa a gente aprende com Paulo, e eu espero que este trimestre esteja sendo bênção para você. Já estamos na penúltima lição, semana que vem a última lição do trimestre. Tem sido bênção para você? Deixe um comentário, deixe um like,
vamos abençoar aqueles que estão nos abençoando. Eu quero orar por você. Vamos falar com Deus? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa aula, obrigado por esse irmão e essa irmã que acompanha conosco, obrigado por tanto ensino bom, ensino edificante que fica para as nossas vidas por meio da carta de Paulo aos irmãos de Corinto. Que essa palavra frutifique em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado por você estar comigo até esse momento. Muito obrigado por você ser nosso parceiro aqui no canal. Você ainda não é inscrito? Se inscreva, nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Conhece alguém que seria edificado por esses ensinos? Manda o link para essa pessoa, pede para essa pessoa se inscrever. Não sai sem deixar aquele like e comentário abençoados. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, o teu trabalho e a tua família. E não esqueça, ame a palavra de Deus.